Prezados discentes, tudo bem? Nesta videoaula, continuaremos a discutir a importância de concebermos o indivíduo como um ser sociocultural, interativo e que se constitui nas relações sociais. Isto significa que o papel do professor e, consequentemente, a relação professor-aluno refere-se a uma relação social determinada e constituída por um grupo social, que interage em um espaço social, a sala de aula, a escola, instituído pela cultura e por valores da sociedade envolvente. Você encontrará, nessa discussão, reflexões sobre a cultura da sala de aula, o discurso pedagógico, postulados teóricos e alguns desdobramentos nas posturas do professor e suas práticas de ensino. Ao longo de nossas articulações anteriores, enfocamos como é de grande importância a concepção do homem como ser sociocultural, na qualidade de sujeito interativo e que se constitui nas relações sociais. Então, quando tratamos de conceituar o papel do professor e, consequentemente, a relação professor-aluno, estamos nos referindo a uma relação social determinada e constituída por um grupo social e que interage no espaço da sala de aula e da escola. Esta relação está determinada de maneira particular pelos valores e culturas instituídos pelo meio social. Contribuindo para que possamos entender um pouco mais desta perspectiva, Zilda Gesueli, em seu artigo intitulado Linguagem e Identidade, a surdez em questão, ressalta que o desenvolvimento do reconhecimento do eu é um processo semiótico que pressupõe a participação de outras pessoas, visto que a atividade com signos é necessariamente interpessoal, e ainda diz, conforme veremos no slide a seguir. O papel do professor de língua. As relações sociais constituem-se por intermédio dos processos semióticos e a construção da identidade só poderá ser examinada considerando-se a dinâmica de significados e sentidos produzidos e interpretados no jogo interativo do sujeito com o outro. Nesse sentido, nós vamos perceber que a proposta da semiótica, como nós vemos aqui em cima, ela trabalha realmente com a questão do signo, né? A própria palavra, na verdade, né? Que é o signo, em que vai remontar para a gente a noção de significado e vai trazer nesse significado um sentido para quem realmente está lendo, por exemplo, um texto. Tá? Então, quando nós, por exemplo, não conseguimos determinar um sentido para algo, nós podemos dizer que realmente há dúvida. Porque se você lê um texto e você não consegue tirar um sentido, um significado desse texto, a dúvida vai surgir, conforme nos aponta o Bakhtin. Então, a semiótica, na verdade, ela vai trabalhar realmente com a questão do próprio signo, enquanto processo de manifestação, né, por meio da palavra, em que se busca realmente um significado e um sentido também a esse próprio signo, certo? Conforme nós vimos aqui na questão das relações sociais. Então, tudo isso, na verdade, envolve em sala de aula o papel do professor de língua, porque, na verdade, nada mais ele faz do que procurar realmente, através, né, das palavras, do texto em comunhão, né, como texto, por exemplo, demonstrar como que realmente os alunos vão conseguir entender esse texto, vão conseguir interpretar esse texto. Daí a noção da semiótica, né, em trazer para a gente essa discussão em que, se não há sentido para o aluno em perceber o que está lendo, então a questão do próprio processo de ensino e aprendizagem não terá sucesso, não terá êxito. Então, dessa maneira, perceberemos que o sentido se faz através do jogo interativo,
Ou seja, é necessário que haja realmente esse processo que nós vimos aqui anteriormente, da palavra, que é o próprio signo, desse signo ter um significado e também ter um sentido para quem está o lendo. Passando para o próximo slide, teremos a cultura da sala de aula. Nesse processo aqui, ele vai remontar também um pouco na questão da semiótica que nós vimos anteriormente. Por quê? Porque nós temos que esse jogo interativo, como nós temos aqui no próprio exemplo, ele vai acontecer em sala de aula através do professor e também do aluno. Se não tiver essa interação, o espaço escolar ele não vai ser realmente, não vai ter realmente uma produtividade, não vai ter uma dinâmica ligada ao processo de conhecimento. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que quando há realmente essa binariedade, essa dicotomia, né, entre professor e aluno, vai haver uma interação, e nessa interação ela vai acontecer no espaço escolar, né, e também no espaço da sala de aula de fato, né? E que nesse processo também nós vamos construir o quê? As relações sociais, porque será na própria escola, na própria sala de aula, em que esse aluno ele vai conseguir entender quais são as regras e costumes em que ele terá que obedecer no nível social, ok? Então, ressaltando que a cultura em sala de aula, na verdade, ela vai servir realmente para o quê? Para que o aluno possa conhecer o universo em que habita. O universo social em que habita. Então, todo esse processo aqui, a linguística aplicada, ela vai ter como proposta de trabalho. Vai ter como objetivo de trabalho também, certo? Assim, conforme destaca a autora, não existe um sujeito pronto, acabado, que interage em suas relações sociais, mas sim um sujeito se completando e se construindo nas relações sociais, através de suas falas e nas falas dos outros. Deste modo, confirmamos que o espaço escolar também é um local de relações e que o professor participa na constituição do sujeito aluno. Por isso, devemos refletir sobre a cultura de sala de aula e seus desdobramentos na sociedade. Para refletirmos, vamos apresentar alguns conceitos e aspectos comentados por Hilário Bon em seu texto Cultura de Sala de Aula e Discurso Pedagógico. O papel do professor na construção do conhecimento. Conforme vimos anteriormente, né, então iremos trabalhar novamente com a proposta da cultura da sala de aula. Em que nesse momento aí, nesse contexto, nós teremos o quê? Que no ambiente da sala de aula, os alunos eles irão realmente aprender um conjunto de regras, leis e costumes que vão fazer o quê? Que vão regular as relações, os acontecimentos e as atividades realizadas em classe. Então, na verdade, aqui, a construção do conhecimento ele vai surgir nesse ambiente escolar, mais uma vez, por meio das relações sociais. Então, é importante enfatizar isso, porque através desse processo interativo, que o aluno vai entender como ele vai se constituir como sujeito social, pertencente a essa sociedade, como se constitui sendo sujeito social. Então, nesse sentido, cabe então ressaltar que a construção do conhecimento está ligada ao ambiente escolar, sim, como um todo, de fato, e também nós teremos que nesse ambiente escolar o aluno vai estar realmente regido por regras e leis e costumes, e o modo pelo qual ele vai entender o processo de se constituir como sujeito social. Então, ele aprende na escola esse mecanismo para que depois ele possa realmente praticar isso em sociedade, né? Como ele pode ir e vir diante de algumas situações no contexto social. Bom,
define a cultura de sala de aula como conjunto de regras, leis e costumes que regulam as relações, os acontecimentos e as atividades realizadas em classe. Essas leis e culturas refletem a concepção da escola sobre o aluno, sobre o papel do professor na construção do conhecimento, sobre o desenvolvimento intelectual e, sobretudo, a função da escola nas demandas sociais que a sociedade exige dos indivíduos. Talvez você esteja perguntando, será possível que o entorno social do ambiente escolar vai refletir em minha sala de aula? Será que na minha postura como professor está definida minha concepção de como compreendo a construção do saber? Ou ainda, minha prática contribui para combater atitudes discriminatórias? Veremos agora alguns exemplos de como isso acontece na prática da sala de aula. Vamos ao exemplo 1. Uma manhã, a professora disse: hoje nós iremos fazer um desenho. Que bom, pensou o menininho. Ele gostava de desenhar leões, tigres, galinhas, vacas, trens e barcos. Pegou sua caixa de lápis de cor e começou a desenhar. A professora então disse: esperem, ainda não é hora de começar. Ela esperou até que todos estivessem prontos. Agora, disse a professora, nós iremos desenhar flores. O menino começou a desenhar bonitas flores com seu lápis rosa, laranja e azul. A professora disse: esperem, vou mostrar como fazer. E a flor era vermelha com caule verde. Assim, disse a professora: agora vocês podem começar. O menininho olhou para a flor da professora, então olhou para a sua flor. Gostou mais da sua flor, mas não podia dizer isso. Virou o papel e desenhou uma flor igual à da professora, e era vermelha com caule verde. Exemplo 2. Então, aconteceu que o menininho teve que mudar de escola. Um dia, a professora disse: hoje nós vamos fazer um desenho. Que bom, pensou o menino e esperou que a professora dissesse o que fazer. Ela não disse, apenas andava pela sala. Quando veio até o menininho, disse: você não quer desenhar? Sim. O que é que nós vamos fazer? Perguntou o menino. Eu não sei. Até que você o faça, respondeu a professora. Como eu posso fazê-lo? Perguntou o menininho. Da maneira que você gostar. E de que cor? Se todo mundo fizer o mesmo desenho e usar as mesmas cores, como eu posso saber qual o desenho de cada um? Indagou a professora. Eu não sei, respondeu o menininho, e começou a desenhar uma flor vermelha com caule verde. Então, para complementar nosso diálogo, nesse exercício de identificação de nosso discurso pedagógico, vamos pensar as perguntas articuladas por Bohm, conforme veremos no próximo slide. As nossas salas de aula continuam oferecendo verdades prontas? Continuamos no nosso tradicional ponto de observação, em que os objetos observados não mudam as verdades vistas, são estabelecidas cômodas definitivas? Como os professores têm abordado a noção de conhecimento, seu desenvolvimento e competência? Onde nos posicionamos perante as diferentes possibilidades da construção do saber? Então, na verdade, essas são questões que nos trazem reflexão diante da prática que nós docentes temos em sala de aula. Isso porque, conforme veremos, o aluno ele vai ser um mero repetidor de conceitos do próprio professor. Então, se esse professor ele for ensinar esse aluno de uma forma em que ele não tem a possibilidade de ter uma dinamicidade, de ter uma autonomia no seu pensamento, esse aluno vai acabar sendo
mais uma vez reforça, um mero repetidor dos conceitos do professor. Então é importante também ressaltarmos a possibilidade do professor fazer com que esse aluno ele pense, né, de forma autônoma, de forma independente. Ou seja, o professor, na verdade, ele vai indicar caminhos para esse aluno, né, e ele vai conseguir realmente buscar o seu próprio caminho diante daquilo que ele aprendeu anteriormente com o professor. Então essas questões que o próprio Bohm traz para a gente aqui é importante para nos fazer pensar enquanto prática de nós, né, professores e de futuros professores em sala de aula. Como é que nós queremos realmente ensinar esse aluno conhecimento? Como é que nós queremos realmente ajudar esse aluno a conseguir ter esse conhecimento, né? Então é importante pensarmos nas palavras como autonomia e dependência. Autonomia no pensamento, tá? Porque isso é importante em que o aluno ele consiga realmente ter essa habilidade desenvolvida. Ok? Os filósofos da Antiguidade e do Renascimento apresentaram numerosas questões relativas à linguagem, porém, sempre partindo de um saber constituído, a lógica da língua. Segundo Bronckart, a partir do século XIX, a atitude filosófica é substituída por métodos científicos de compilação e análise de dados. Surgem, assim, as marcas da modernidade, o argumento científico, o domínio da razão, do cartesianismo de Descartes. Nesta linha de pensamento, o sujeito é passivo e recipiente, isto é, deve ser preenchido com as novas verdades e saberes. Estas ideias ecoam no behaviorismo, que tem como seu grande expoente Frederick Skinner, que defende o conceito de que em todo comportamento existem mecanismos de controle por meio de reforço de estímulos capazes de provocar uma determinada ação como resposta. Lembremos lá do elevador, em que você, ao tocar o botão do elevador, a resposta que se tem é que ele vai chegar até você, né? Então, sempre lembrar que o behaviorismo trabalha com questão de estímulo e resposta, ok? Nesta visão, não estão considerados, ou melhor, são evitados conceitos relacionados aos estados mentais. Os reflexos desta concepção também encontraram frutos nos estudos da linguagem. O estruturalismo, lembremos de Saussure, né, alimentado pelas ideias de Ferdinand de Saussure, autor tratado na disciplina de estudos linguísticos, como vocês já conhecem, nunca levou em conta as condições de produção e os falantes, implícitos naturalmente na produção linguística. A partir de Saussure, surge a gramática descritiva. O estudo da língua fica centrado conforme ela se apresenta. Leonard Bloomfield foi um grande representante do estruturalismo, tendo como fundamentação em seus estudos a rejeição do conhecimento interior. Apoiados neste paradigma estruturalista, os estudos da língua sempre foram centrados na língua por ela mesma, e seu objetivo maior era descrever os diversos sistemas linguísticos, não contando para esta análise o contexto, onde se realizavam e as condições dos falantes ao utilizarem determinado sistema. Dito tudo isso, como estes paradigmas refletem no papel do professor de línguas? Encontramos, em conformidade com esta concepção, um profissional que acredita ter a autoridade e a propriedade do novo saber, e que o aluno somente é capaz da repetição deste novo conhecimento, da verdade de um grupo seleto, já estabelecida, e que a ele está negada a participação em sua construção. Para este professor, o que vale é a sua verdade, a sua visão de mundo, e o aluno é uma folha em branco, que será escrita a partir dos conhecimentos dados na escola. Deste modo, os métodos de ensino estavam direcionados para a repetição de modelos e, acima de tudo, partindo de um modelo ideal de sujeito representado pela homogeneidade. Você deve estar questionando: será possível que alguns professores continuam preparando suas classes, ignorando as diversidades naturais de um grupo heterogêneo? Sobre este aspecto,
Corazzini, em seu texto Língua Estrangeira e Língua Materna, uma questão de sujeito e identidade, destaca, conforme veremos no slide a seguir. Temos aqui a visão da escola tradicional. Como é que ela se comporta? Como é que ela se apresenta? Ela tenta abafar as diferentes vozes que constituem o sujeito, tornando-o um mero repetidor do livro didático e, sobretudo, construindo os modelos ideais de bom leitor, do bom produtor de textos e do bom aluno. Ou seja, uma visão mecanicista do processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque, na verdade, nós já discutimos isso anteriormente. A visão que nós teríamos que ter aqui nesse caso é uma visão de autonomia, né, no processo do conhecimento. Então, esse aluno, na verdade, ele vai estar aprendendo de forma tradicional, ou seja, ele vai entender que só existe, por exemplo, um tipo de língua, sendo que realmente existem vários tipos de língua. Então, na verdade, a cultura do monolinguismo, nesse caso, ela não deve acontecer, porque nós sabemos que existem vários tipos de línguas. Então, o aluno, por exemplo, ao chegar em sala de aula, ele vai com a sua língua que ele aprende em casa, né, na comunidade onde ele habita, onde ele vive, e ao chegar em sala de aula, por exemplo, ele se depara com a gramática normativa, a gramática culta da língua, né? Então, ele se sente um mero estrangeiro no seu próprio país. Então, nesse processo, nós temos que entender que, para que nós também, professores, conseguimos obter realmente, né, habilidades a serem desenvolvidas em sala de aula, nós temos que buscar não realmente trabalhar na questão de ser mero repetidor do conhecimento, né, por parte do aluno, mas sim de que esse aluno ele tenha realmente em si a percepção e a possibilidade mesmo de criar uma visão mais produtiva da língua, né? Como é que ele pode utilizar a língua, né? E lembrando sempre que tudo bem, ele irá aprender sim a gramática normativa da língua, mas porém ele tem que entender que a cada situação em que ele vá se situar socialmente, ele pode se adequar a essa linguagem conforme cada ambiente em que ele vai habitar. Então, por exemplo, se ele for, né, num ambiente mais formal, né, no evento, por exemplo, ele vai com certeza utilizar uma linguagem mais culta, né, de acordo com a gramática normativa. Mas se ele estiver num ambiente, por exemplo, né, numa festa, né, num grupo de amigos, ele pode utilizar realmente a linguagem do cotidiano dele, a linguagem que ele realmente, né, utiliza com mais frequência. Então, na verdade, a possibilidade de se construir uma escola por meio tradicional, ela, atualmente, ela é vista como falha, tá? Porque ela não vai produzir no aluno uma visão de autonomia, e sim vai estar trabalhando na visão mecanicista, de repetição daquilo que está sendo dito, tá? Assim, percebemos que a situação entre professor e aluno demonstra que o docente impõe sua verdade e busca uma padronização do saber, pois acredita que os alunos são iguais e devem repetir a sua verdade, o que literalmente não é verdade, não é verídico. Para tanto, reforça a nossa ideia as palavras de Corazzini ao dizer que, abre aspas, apesar das mudanças sociais, apesar da aceitação, ao menos em teoria, da diversidade, da diferença, principalmente por parte daqueles que dizem ver o mundo da perspectiva pós-moderna, assiste-se ao reforço da homogeneidade. Todo mundo deve compreender um texto do mesmo modo. Desta maneira, como os professores podem ignorar, em sua prática, a individualidade do aluno, seus elementos culturais e seu entorno? Sobre este aspecto, destaca Gesueli, ao citar Sclia em seu texto, né? Abre aspas, faz-se necessário ressaltar que a surdez não é homogênea, ou seja, o grupo de surdos não é uniforme. Dentro do que denominamos surdos, fazem parte os surdos das classes populares, as mulheres surdas, os surdos negros, surdos de zona rural, entre outros. Assim, temos os surdos oralizados, que não consideram necessária a oficialização da língua de sinais, e, em contrapartida, os surdos filhos de pais surdos, usuários da língua brasileira de sinais, a Libras.
e que não se consideram deficientes auditivos. Enfim, podemos considerar a possibilidade de múltiplas identidades surdas, ou seja, elas são heterogêneas e apresentam diferentes facetas. Fecha aspas. Com o advento da ciência cognitiva, muitos psicólogos e filósofos cognitivistas não estavam em conformidade com as soluções dadas pela fórmula estímulo-resposta do behaviorismo, pois não compartilhavam que a mesma pudesse ser aplicada a todo tipo de comportamento humano. Acontece, então, uma valorização da mente e dos processos implícitos de sua atividade. Em consonância com a psicologia cognitivista, o linguista Noam Chomsky, estudado na disciplina de estudos linguísticos, retoma as ideias mentalistas e revoluciona o método do estudo da língua. Chomsky se apoia no racionalismo de Descartes, buscando rigor no estudo dos atos linguísticos, nos mecanismos envolvidos na sua produção e não mais só com o resultado empírico do processo linguístico. Porém, como ressalta Strozinski, a gramática gerativa de Chomsky, apesar de toda a sua contribuição para o estudo da linguagem, apresenta um inconveniente do conceito de homogeneidade. Sobre este aspecto, destaca o autor, abre aspas, para que ela funcione, é preciso, antes de mais nada, conceber um falante ideal, que vive em uma sociedade ideal. Infelizmente, ou felizmente, o nosso mundo não é homogêneo, e nós, como seres humanos, menos ainda. Além desse problema de não abranger a falta de homogeneidade no meio linguístico, a gramática transformacional limita-se à sentença complexa. E como se sabe, da mesma forma que as pessoas não se comunicam apenas pela palavra, elas também não se comunicam através de sentenças. Na comunicação humana, então é preciso considerar unidades maiores que, apesar de serem formadas por palavras e sentenças, operam pelo estabelecimento de relações entre elas. Fecha aspas. Como reflexo desta concepção, surge nos métodos de ensino de línguas uma abordagem comunicativa. Embora esta abordagem tenha recebido atenção e influências de distintos paradigmas da linguística, da pragmática, da linguística textual, análise do discurso, continuou apresentando e conceituando a linguagem como instrumento de comunicação e de um sujeito dotado de razão e capaz de atingir a consciência, o controle do processo de ensino e aprendizagem. Passemos agora para o próximo slide. Gramática gerativo-transformacional de Noam Chomsky. Vemos aqui a proposta, da competência, conforme ele nos diz, na sua gramática, e essa competência, na verdade, ela está ligada à própria gramática, ou seja, está ligado à norma culta da língua. Porque a gramática, na verdade, ela vai reger essa proposta mesmo, norma culta da língua, A partir disso, ao propor essa competência, que é a própria gramática, o Chomsky nos apresenta a noção de desempenho desta gramática, que seria o quê? Seria o próprio uso que o falante faz da gramática. O uso da gramática no meio social. Porém, tem um aplicativo nesse processo do Chomsky, que é o seguinte: tal modelo, porém, desclassifica todo aquele que não corresponder aos padrões considerados ideais. Então, ou seja, aqueles que não se comportarem como ele está dizendo aqui, seguindo a um modelo ideal, ele não vai realmente se enquadrar dentro dessa proposta de competência e desempenho do Chomsky, o que mais à frente será realmente questionado, visto que nós vimos que a língua, na verdade, ela não vai ter um processo de homogeneização, ela vai ter um processo de heterogeneidade. Então, se é heterogêneo, nós vamos perceber que vão ter
vários aspectos ligados, né? Várias manifestações, vários momentos ligados a essa própria língua, certo? Então, criar um modelo ideal falando de heterogeneidade é algo que realmente não é coerente, correto? Embora, considerando os processos mentais e valorizando a participação do sujeito no processo de produção, novamente encontramos nos paradigmas chomskyanos a busca por modelos alvos, que exclui ou desclassifica todo aquele que não corresponder aos padrões considerados ideais. É, novamente, uma homogeneização, fazendo como diz Coracini, cito, abre aspas, tábula rasa das diferenças e, sobretudo, da história que cada um inevitavelmente traz consigo, das inúmeras vozes que constituem o seu inconsciente e que, certamente, são responsáveis pela construção do imaginário. Fecho aspas. A partir desta ótica, percebe-se onde começa uma nova concepção sobre a linguagem humana e o papel do sujeito na construção do discurso, conforme veremos no próximo slide. Análise automática do discurso, criada por Michel Pechet. Tá? No estruturalismo e gerativismo, o discurso independe do sujeito ou determinado tipo de sujeito produz determinado tipo de discurso. A atenção passou do texto para o sujeito. Então, nesse processo aí, nós vamos perceber que vai sendo modificado. Então, aqui, no estruturalismo, no gerativismo, nós tínhamos somente um tipo de análise, né? Tínhamos somente uma direção analítica sobre o discurso. Passando da questão do texto para o próprio sujeito, nós vamos perceber que esse sujeito vai ser o quê? Vai ser um sujeito falante, tá? Como é que ele vai se comportar? Ele é o resultado de um processo histórico, social e ideológico. Ou seja, nós sabemos que, na verdade, esse sujeito, ao chegar em sala de aula, ele está realmente trazendo uma bagagem histórica, cultural, social, né, para compartilhar com o próprio ambiente escolar. Né? Então, a partir do momento em que o sujeito falante ele está ligado a esse processo histórico, social e ideológico, ele vai trazer consigo, vai fazer também com que realmente haja isso, uma transformação e uma marca do próprio discurso. Ou seja, então, uma vez que o sujeito falante, ele realmente, né, ele discursa, ele aprende realmente a entender como é que acontece realmente essa proposta do discurso mesmo, ele vai compreender que esse discurso ele tem marcas de outros discursos que ele também já vivenciou. Então, isso vai refletir para a gente o quê? Algo histórico, algo social, algo ideológico, são transformações e marcas no próprio discurso que esse sujeito traz. Então percebe que a visão do estruturalismo, do gerativismo, ela realmente ela não se equipara à noção de sujeito atualmente vista pela análise do discurso. Por quê? Porque, na verdade, o estruturalismo e o gerativismo, eles vão privilegiar somente uma determinação discursiva. Não vai realmente avaliar o processo como variável, né? E sim o processo visto como seguindo uma única direção. Né? Olhando mais pelo lado do sujeito, né, ligado à análise do discurso, por exemplo, né, onde nós temos a noção de que anteriormente tinha assim, em função de texto, hoje passando do texto para o próprio sujeito, esse sujeito vai ser um sujeito realmente falante, ele vai ser um sujeito participativo. Por quê? Porque ele vai construir no seu discurso marcas, né, de outros discursos também. Nesse próximo slide, nós temos um conceito importante quando se fala de análise do discurso, que é chamado de assujeitamento. O que seria o assujeitamento? É o sujeito que se apropria de um discurso pré-existente e faz uso dele a partir de regras também pré-existentes. Ou seja, é como se nós disséssemos que esse discurso, ele existe o quê? Ele existe, o nosso próprio discurso, ele se constitui por meio de outros discursos. Então,
Então, o discurso, né, daquele que fala está ligado também ao discurso do outro, né? Então, é eu versus o outro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nós vamos perceber que esse processo é chamado de assujeitamento, ou seja, é como se você realmente fosse influenciado por discursos também já existentes. Um exemplo disso é o sujeito tipo, em que ele participa de uma instituição, porém, trafega por outras e, contudo, assume cada um dos discursos institucionais possíveis. Vamos dar um exemplo aí. Né? Além desse exemplo aqui, nós podemos pensar de forma mais concreta. Eu, enquanto religioso, né, por exemplo, né, então eu tenho um discurso religioso já, né, assim, constituído, né, ideologicamente, né, pensando dessa maneira. Porém, eu também caminho também por outros ambientes diferentes, por outras instituições diferentes, né? Então, aí eu posso também determinar no meu próprio discurso marcas, por exemplo, de discursos religiosos, né, ligados à religião X, Y e Z. Então, nesse momento aqui em que eu consigo realmente entender como é que acontece o discurso em vários tipos de religiões, eu consigo buscar em mim mesmo um processo de assujeitamento, né? Ou seja, é um processo que vai estar realmente ligado a essa apropriação do discurso já pré-existente, em que no meu próprio discurso eu vou formalizar isso de modo muito mais abrangente, né? A consequência dessa concepção acaba sendo a de se supor que não existem discursos originais ou textos individuais. A esses discursos não originais dá-se o nome de intertexto, ou seja, a relação entre textos, e também a intertextualidade, né? O que chama a atenção nessa perspectiva é o enorme reducionismo que sofre o sujeito, enquanto participante de uma situação de comunicação. Por um lado, ele sofre o processo de assujeitamento, assumindo não só o vocabulário e as estruturas próprias de uma instituição, mas também as próprias estratégias comunicativas inerentes a ela. E, por outro lado, o seu texto também assume ideias, vocabulários e estruturas pré-existentes. Através dessa perspectiva que defende Péchet, o sujeito acaba sendo assujeitado e o texto, intertexto. Assim, novamente nos defrontamos com uma visão que contempla as estruturas definidas e que apresentam mudanças previsíveis e que automaticamente não dá maior atenção ao papel individual do sujeito na produção da linguagem. Seguimos ainda com as ponderações de Strojenski. Cito: as teorias formalistas geralmente vão tratá-lo, o sujeito, como inexistente, ideal ou assujeitado. Em todos os casos, a individualidade do falante acaba sendo excluída dos estudos da linguagem. Uma das raras exceções é a postura teórica de Mikhail Bakhtin, que consegue ver o sujeito como elemento participativo e atuante do processo comunicativo. A sua postura marxista coloca o sujeito numa posição de constante interação com a sociedade e com a linguagem, a qual é vista por ele como um produto social. Como a linguagem é produto social e não institucional, e o sujeito é parte atuante no meio social, então ele acaba por também ser um fator de interação. Bakhtin critica as correntes linguísticas mais destacadas por estas não atribuírem um caráter mais social à linguagem. Como Marx não dedicou muito espaço para o estudo da linguagem em sua teoria, nem era esse o seu objetivo, o Bakhtin buscou em Humboldt condições para encarar a linguagem como atividade social, reconsiderando todo o problema da linguagem dentro de uma orientação marxista geral. É muito importante a ênfase que ele procurou dar à linguagem como atividade social, pois é a partir daí que surge a argumentação de que o processo de significação é resultado de uma ação social, o que implica em dizer que os signos são mutáveis, já que a sua existência estaria relacionada com o fazer social, que não é constante ou imutável, mas sim um processo contínuo, do qual toda a sociedade participa. Cada sujeito, como parte da sociedade a que pertence, teria então seu papel enquanto agente modificador na atividade social. Mesmo assumindo que no discurso de um sujeito possam estar presentes outros discursos anteriores,
A sua forma de analisar o processo de apropriação do discurso alheio pressupõe um sujeito ativo e atuante, capaz de fazer escolhas e estabelecer estratégias. Aí reside a diferença básica entre a análise do discurso francesa e o pensamento de Bakhtin. Enquanto a primeira admite apenas o sujeito assujeitado, o segundo pressupõe um sujeito ativo, capaz de utilizar a linguagem para a formação de sua consciência individual e também de usar a sua individualidade para interferir no processo social da linguagem, através da sua atividade interacional constante junto à sociedade. Em linhas gerais, a concepção bakhtiniana atribui ao sujeito responsabilidade pelo uso que este faz da linguagem. O sujeito não é somente um divulgador de um discurso pré-existente, mas um agente dentro do processo discursivo, capaz de interferir, aprimorar ou até modificar o discurso social. Esta distinção é possível pelo fato de Bakhtin, ao contrário da análise do discurso francesa, conseguir ver o discurso na sua dimensão social. Dimensão esta que contém também as dimensões institucionais e as ultrapassa, sendo parte expressiva do conjunto de relações da atividade histórico-social. Neste sentido, o professor não deverá depender de uma determinada metodologia, pois nenhuma por si só daria conta da heterogeneidade do universo de nossos alunos. É determinante que escola e professor criam condições para a inovação, para a autoconstrução. O professor precisa aproximar-se dos alunos e garantir um ambiente de aproximação. Também entre seus alunos, percebê-los como vozes heterogêneas, imprescindíveis na elaboração do conhecimento. Passando a partir de então a conhecer os contextos bimultilingües, veremos e discutiremos a diversidade linguística nas escolas e na sociedade brasileira. O objetivo é desconstruir o mito do monolinguismo, que é insistentemente perpetuado nas salas de aula em prol da homogeneização, e valorizar e encorajar a pluralidade linguística e cultural na vida educacional brasileira. Você verá que são vários os contextos bimultilingües, de minorias linguísticas, que podem ser identificados no Brasil. Todas essas questões serão de suma importância para a sua formação, pois é a realidade em que você, futuro professor de línguas, atuará. Ao longo de nossas reflexões sobre a linguística aplicada ao ensino de línguas, procuramos pontuar algumas das questões que compõem os cenários em sala de aula. Vamos nos deter um pouco agora sobre a realidade bimultilingüe em contextos educacionais, pensando a importância dessa discussão para a sua formação enquanto professor de Libras, para surdos e ouvintes. Tradicionalmente, a diversidade linguística e cultural na escola tem sido vista como um problema aos olhos de muitos profissionais e educadores. É sabido também, por exemplo, que a escolarização bilíngue e multicultural não fazem parte da vida educacional brasileira, nem tampouco é encorajada e ou valorizada nos cursos de formação. No entanto, são vários os contextos bilíngues de minorias linguísticas que podem ser identificados no país, isto é, contextos de imigração, de fronteira, de zonas rurais, indígenas e de comunidades surdas. Fica expresso na preocupação de Cavalcante e também a nossa, porque, entretanto, a diversidade tem sido invisibilizada em prol da homogeneização social escolar? E por que o fenômeno de bimultilinguismo tem gerado tantas controvérsias conceituais? Uma das possíveis explicações recai no mito do monolinguismo, ou seja, aquele que fala uma língua, uma única língua, no caso o português, ou a Libras, por exemplo. Vejamos a cena descrita no slide a seguir entre uma professora de sociolinguística e seus alunos. No diálogo entre a professora e o aluno nós temos, a professora diz: então, que língua se fala no Brasil? O aluno responde: essa é fácil, professora. No Brasil se fala o português. A professora questiona o aluno: só o português? O aluno responde: tem também as línguas indígenas,
Mas a nossa língua de verdade é o português mesmo. Veja, professora, em qualquer lugar que se vá no Brasil, todos falam a mesma língua. Todos falam o português. Então, nesse caso aqui, em que o aluno ele fala para a gente que existe só uma língua no Brasil, é aquela proposta que nós falamos um pouquinho anteriormente, que nós também vamos falar um pouco mais à frente, do monolinguismo, de se pensar que somente existe uma única língua no país, o que não é verdade, né? Conforme nós veremos daqui a pouco também, o outro modelo também de linguagem que existe aqui no nosso Brasil, certo? No Brasil e também em outras nações, tem se propagado em favor de um Estado-nação homogêneo a ideologia do monolinguismo, ou seja, a crença de que os brasileiros falam uma única língua. Neste sentido, as línguas dos grupos minoritários são vistas como ameaça ou desestabilização à coesão nacional, e por isso muitos são os esforços no sentido de erradicá-las, eliminá-las, já que se contrapõem aos ideais nacionalistas. Voltemos à cena descrita no diálogo entre a professora e o seu aluno. Pode-se observar que a visão expressa pelo aluno mostra que não somente ele acredita que todos no Brasil falam exclusivamente o português, como também que o português é o mesmo em todos os falantes. Veja, professora, em qualquer lugar que se vá no Brasil, todos falam a mesma língua, todos falam o português. Este mito da uniformidade da língua portuguesa aparece também nos discursos de muitos intelectuais. Marcos Banho, em seu livro Preconceito Linguístico, escrito em 99, destaca a fala na Folha de São Paulo, no dia 5 de fevereiro de 95, do estudioso Darcy Ribeiro, que escreveu um livro sobre o povo brasileiro. Vamos ver no próximo slide como é que isso acontece. Apesar de feitos pela fusão de matrizes tão diferenciadas, os brasileiros são, hoje, um dos povos mais homogêneos, linguística e culturalmente, e também um dos mais integrados socialmente da Terra. Falam uma mesma língua, sem dialetos. Percebemos nesse slide e nessa citação aqui do Marcos Banho uma visão reducionista da língua. Por que uma visão reducionista da língua? Porque sabemos que a língua não é homogênea, certo? Não tem essa visão de homogeneidade, não. Nós temos que perceber que a língua, na verdade, ela está no nível de heterogênea, tá? Por que heterogênea? Porque nós temos vários tipos de línguas no país. Não quer dizer que a língua utilizada por muitos seja o português, que não existem outras formas de comunicação também ligado à própria língua, né? Então nós sabemos que esse discurso aqui muitas vezes é um discurso que acaba sendo incoerente. Banho faz uma forte crítica a essas duas questões e nos diz que tais mitos são muito prejudiciais, pois a se apagar a diversidade multilingüe e a variedade linguística do português no Brasil, a escola se apropria e naturaliza essas visões funcionando como um local normalizador, visando trazer cada elemento e ou realidade desviante para o espaço igualitário da norma. Ela, a escola, impõe sua norma linguística como se ela fosse, de fato, a língua comum a todos os 170 milhões de brasileiros, independente de sua idade, de sua origem geográfica, de sua situação socioeconômica, de seu grau de escolarização. É muito apropriado nesta discussão, por exemplo, nos remetermos às críticas feitas por Sclia, quando enfatiza a importância de rejeitarmos os discursos e ou representações da normalidade. Com o exposto, pode-se perceber que tais mitos estão fortemente arraigados no imaginário das pessoas e, por conseguinte, acabam sendo reproduzidos nas ações dos professores nas salas de aula. E você, aluno, já parou para pensar na diversidade linguística e cultural que encontrará nos contextos educacionais no dia a dia da sua profissão? Seja como professor de adolescentes, adultos, surdos e ouvintes no ensino de Libras, não se esqueça, a diversidade será a regra e não a exceção. Apresentarei agora a atividade de aprendizagem, conforme veremos no próximo slide. Nesse momento, vocês terão de ler o caderno didático sobre linguística aplicada, em especial
aos capítulos 4 e 5, intitulados O papel do professor de língua e contextos bimultilingües, e posteriormente responderão o exercício proposto a saber. São 3 questões. A primeira questão diz o seguinte: na sua opinião, como o professor deve trabalhar com a heterogeneidade em sala de aula, bem como na construção do conhecimento? Questão 2. Descreva o conceito de assujeitamento e de intertexto. Questão 3. Por que tem-se a ideia de que se fala somente o português em nosso país? Que é o processo do monolinguismo. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Assim, estudamos o papel do professor de língua e seus desdobramentos no processo de ensino e aprendizagem, bem como conhecemos o contexto do bimultilingües. Qualquer coisa, nos encontraremos no ambiente virtual. Bons estudos, até breve, tchau!